Amigos de Brasil, ¿cómo estamos? ¿Bien? Amigos do Brasil, como estamos? Bem? Qué lindo es estar acá en esta conferencia por primera vez, Que lindo estar aqui nessa conferência pela primeira vez, directamente desde Buenos Aires, diretamente de Buenos Aires, acá, los vecinos de la Argentina. os vizinhos da Argentina. Tengo una teoría. Eu tenho uma teoria. Mi teoría es que un buen pastor Minha teoria é que um bom pastor tiene que tener buen humor. tem que ter um bom humor. No lo dice la Biblia, Isso não se diz na Bíblia, es mi teoría. é mais a teoria. Así minha que quiero teoria. empezar con un chiste, Então eu quero começar com uma piada. a ver si de esa manera les parezco un mejor pastor. Vamos ver se dessa maneira eu pareço pastor melhor. Y es un chiste acerca de un náufrago. E é uma piada sobre um náufrago. ¿Se acuerdan de la película Náufrago? Vocês lembram desse filme? Este náufrago se quedó solo en una isla Esse naufragado ficou sozinho numa ilha durante 25 años. durante 25 anos. Y durante esos 25 años estuvo totalmente solo. E durante os 25 anos ele ficou completamente sozinho. Y aprendió a hacer su vida así, allí. E aprendeu a fazer sua vida desse jeito. Y a los 25 años finalmente lo encontraron E com 25 anos, finalmente encontraram ele. y lo fueron a rescatar. E foram a resgatar ele. Entonces cuando llegaron para decirle, Señor, lo encontramos, terminó este momento, venga con nosotros, E quando chegaram para falar, Senhor, já acabou esse momento, venha com a gente. él dijo, "No, un momento, Ele falou, pera, calma. estuve 25 años solo en esta isla. Eu fiquei sozinho por 25 anos nessa ilha. Yo quiero despedirme de mis cosas. Eu quero me despedir das minhas coisas. Porque me encariñé con este lugar. Porque eu tomei carinho por esse lugar. Es más, vengan conmigo, les quiero mostrar Ai, mais ainda, vem assim comigo, eu vou te mostrar. todo lo que construí, Tudo que eu construí. donde viví los últimos 25 años. Onde eu vivi os últimos 25 anos. Entonces fueron con él Então eles foram com ele. y encontraron varias cosas. Había hecho casi como su vida mucho más fácil en esa isla. E encontraram muitas coisas. Ele tinha feito a sua própria vida muito mais fácil naquela Y ilha. había 3 construcciones, E tinha 3 construções. 3 edificios, 3 prédios. 3 casas. 3 ¿sí? casas. Y dijo, esta casa E disse assim, essa casa es la casa donde yo vivo. é a casa onde eu vivo. Ahí duermo y como. Aí é onde eu durmo e eu como. Y ahí paso mis ratos libres. E aí eu fico no meu tempo livre. Y esta segunda casa E nessa segunda casa es mi iglesia. é minha igreja. Es la iglesia de toda mi vida. É a igreja da minha vida inteira. Desde que llegué a la isla. Desde que eu cheguei nessa ilha. ¿Sí? Ahí aprendí sobre la É Biblia. aí onde eu aprendi sobre a Bíblia. Ahí oré. Onde eu orei. Ahí memoricé Onde versículos. eu memorizei versículos. Y le dijeron, ok, tiene su casa, tiene la iglesia. E falaram, tá, ele tem uma casa, tem uma igreja. ¿Y cuál es la tercera casa? E o que é a terceira casa? Esa casa es la iglesia a la que voy ahora. Essa casa é a igreja que eu vou agora. Hay un problema que llevamos a veces los cristianos dentro Tem, de vez em quando, um problema que os cristãos levamos aqui dentro. y que nos hace a veces convertirnos Que de vez em quando nos faz nos converter en turistas evangélicos. em turistas evangélicos. ¿Tiene sentido eso? Isso faz sentido para ¿O vocês? solamente pasa en la Argentina? Ou só acontece isso na Argentina? Que hay gente que parece que está haciendo un tour por las iglesias durante todo el año. Tem gente que parece estar fazendo um tour pelas igrejas pelo ano inteiro. Y les cuesta mucho comprometerse en un solo lugar. E custa muito para eles se comprometer para um lugar só. Yo creo que una de las funciones principales Eu acredito que uma das principais funções que tenemos como líderes y pastores que nós temos como líderes e pastores es fomentar la unidad dentro de la é iglesia. trazer a unidade dentro da igreja. Porque cuando no hay unidad, Porque quando não tem unidade, hay división. tem divisão. Y lo que ocasiona la división E o que traz a divisão es que la gente se separe y vaya a distintos lados. é que as pessoas se separam e vão para lados diferentes. Entonces, lo primero que quiero decir, Então, a primeira coisa que eu creo que quero lo falar, tenemos ahí en la pantalla. Gracias, Tom Hanks. eu Tchau, Tom. acho que tem aqui na tela, obrigada Tom Hanks. Chao, Tom Hanks. Tchau, Tom Hanks. Que lo opuesto de la unidad Que o es oposto da unidade, la división. a divisão. Bien. Una división Uma divisão es cuando hay 2 visiones. é quando tem duas visões. ¿Tiene sentido? Isso faz sentido?
Cuando una persona o cuando un cuerpo o cuando una organización Quando uma pessoa, um corpo ou uma organização tiene más de una visión, tem mais de uma visão, entonces tiene una división então tem uma divisão. y la gente va en lugares opuestos. E as pessoas vão para lugares opostos. Ahora, cuando esos lugares se empiezan a alejar cada vez más, Quando esses lugares começam a ficar mais longe um do outro, llega un momento en el que estamos haciendo cosas distintas. chega um momento que eles estão fazendo coisas completamente diferentes. Y por eso necesitamos, como pastores y líderes, E por isso que nós, como líderes e pastores, precisamos enseñar la unidad, ensinar a unidade, modelar la unidad modelar a unidade y proteger la unidad. e proteger a unidade. Miren, en primer lugar tenemos que enseñar la unidad. No primeiro lugar, temos que ensinar a unidade. Enseñar la unidad. Cuando la gente llega a nuestra iglesia, Ensinar a unidade quando as pessoas chegam na nossa igreja. nosotros tenemos una clase de membresía. Nós temos uma classe de membresia. Y la gente en esa clase tiene que comprometerse a 4 cosas para ser miembro de la E as iglesia. pessoas nessa aula, eles têm que se comprometer a 4 coisas para virar membros da igreja. La primera de todas ellas A primeira coisa es: yo protegeré la unidad de mi iglesia. é: eu protegerei a unidade da minha igreja. ¿Y cómo lo voy a hacer? E como que eu vou fazer isso? Siguiendo a los líderes Seguindo aos líderes y no hablando mal de e nadie. não falando mal de ninguém. Porque la murmuración Porque a murmuração es lo que ocasiona, é o que traz, o uno de los principales agentes de división. é um dos agentes principais da divisão. Entonces, tenemos que enseñar, no solamente en una clase de membresía, Então nós temos que ensinar não só na aula de membresia, sino constantemente, cada vez que tenemos la oportunidad. mas constantemente, toda vez que nós temos a oportunidade de fazer Siempre que isso. pueda hacer un mensaje, Sempre que a gente pode fazer uma mensagem en una sobre isso. presentación de cualquier cosa, Numa apresentação de qualquer coisa. volver a la raíz de que como iglesia tenemos unidad. Voltar à raiz da unidade na igreja. Ahora, ¿qué es la unidad? Então, o que é unidade? Bueno, la unidad, voy a decir primero lo que no es. Vamos falar primeiro sobre o que não é. La unidad no es A- uniformidad. A unidade não é uniformidade. Uniformidad es cuando todos tenemos la misma forma. Uniformidade é quando todos temos a mesma forma. ¿Se imaginan un mundo donde todos fuéramos iguales? Imagina um lugar, um mundo onde todos somos completamente Sería iguais. uno del mundo más aburrido del universo. Seria um dos mundos mais chatos desse mundo. Si miras a tu alrededor, sabes que a Dios le gusta la Se diversidad. você olha em volta de você, você vê que a Deus, ele gosta de Por eso nos hizo con diversidade. distintos tamaños, Por isso que ele faz diferentes tamanhos, con distintos gustos, com gostos diferentes, con distintos talentos, com talentos y diferentes habilidades, e habilidades y dones. e dons. Y la palabra de Dios E a palavra de Deus dice en 1 Corintios capítulo 12. diz em 1 Coríntios capítulo 12. Vamos a hablar de 3 pasajes de 1 Corintios capítulo 12. Vamos falar de 3 passagens de 1 Coríntios capítulo 12. ¿Ok? No lo voy a decir de memoria, Eu não vou falar sobre memória, pero lo voy a decir. mas eu vou falar. ¿Ok? Bueno, y vos lo vas a traducir al portugués así Ok. como suena, ¿ok? Porque Que eu vou traduzir, ele não vai falar de memória, então eu vou traduzir aqui o que Bien. ele vai falar. Bueno, y esto es lo que dice, básicamente 1 Corintios 12, 4. 1 Coríntios 12, 4 diz Dice assim, que hay diversidad de dones, que há diversidade de dons, pero el Señor es uno solo. mas o Senhor é um só. Dice que hay diversidad de ministerios, Diz que há diversidade de ministérios, pero el Espíritu es uno mas o solo. Espírito é um só. Y dice que hay diversidad de Ele operaciones diz que há diversidade em operações o de tareas, ou de tarefas, pero la fe es una sola. mas a fé é uma só. Y ese versículo me encanta E esse versículo, eu amo y ele. lo uso como ejemplo hace muchísimos años E faz muitos anos que eu uso ele como exemplo. porque es una muestra increíble en una sola frase Porque é um exemplo incrível em uma frase só. de todas las formas que puede tener De la todas las gracia y la iglesia de Dios. De todas as formas que pode ter a graça e a igreja de Deus. Por ejemplo, hay diversidad de dones. Por exemplo, a diversidade em dons. Vamos a tomar como ejemplo el don de enseñanza. O dom de ensinar, por exemplo.
Pero el hecho de que diga que hay diversidad de ministerios Mas como há diversidade em ministérios, quiere decir que una persona o dos personas que tengan el mismo don de enseñanza que uma pessoa ou duas pessoas que têm o mesmo dom de ensino pueden aplicarlo en distintos ministerios. podem aplicar ele em ministérios diferentes. Por ejemplo, uno puede aplicarlo en el ministerio de niños Por exemplo, um pode aplicar no ministério de crianças y otra persona puede aplicarlo en el ministerio de matrimonios. e outro no de casamento. Son dos llamados distintos, São dois chamados son diferentes, dos audiencias duas distintas, audiências diferentes. hay que tener distinta Tem paciencia que ter paciência diferente. para los matrimonios. Los chicos son Para fáciles. os casamentos, as crianças são fáceis. Pero también dice que hay diversidad de operaciones, Mas também diz que há diversidade em operações, em diversidad tarefas. de tareas. De tarefas. Y eso lo hace todavía mucho más bello y más complejo. E isso faz ainda muito mais bonito e mais complexo. Porque uno puede estar en el ministerio de niños Um pode estar no ministério de crianças, sin que te guste estar con niños. mesmo que você não goste de estar com crianças. Y usted dice, pero ¿cómo es eso posible? E você fala, mas como que isso é possível? Si estoy en el ministerio de niños es porque me gusta estar con niños. Se eu estou nesse ministério, porque eu gosto de estar com crianças. Bueno, en realidad no. Quizás podés tener una pasión por los niños y por su crecimiento y las próximas generaciones. Mas na verdade não, você pode ter uma paixão pelas crianças, pelas próximas gerações, pelo seu crescimento. Pero no te sientas con la paciencia o con la edad o con los talentos para estar con chicos y enseñarles a ellos. Mas você não lida muito bem com a idade ou os talentos e as coisas para lidar com as crianças. Entonces Y una con persona las puede familias. estar en el ministerio de niños, pero por ejemplo en el área de diseño de los contenidos Mas a pessoa pode estar no ministério de crianças, mas na área de design. y trabajar durante la semana. E trabalhar durante a semana. Ni siquiera ir a las aulas de los chicos el fin de semana. E ele nem precisa ir nas aulas das crianças no fim de semana. Los chicos no los van a haber visto nunca. As crianças podem não ter visto essa pessoa nunca. Sin embargo, va a haber influido en su vida con su don y su ministerio y su tarea de una forma increíble. Mas mesmo assim ele vai ter colocado vida dentro dessas crianças com o seu talento e o seu ministério. Entonces, unidad Então a unidade no es uniformidad. não é uniformidade. Dios quiere que lideremos la unidad Deus quer que a gente lidere a unidade, respetando y fomentando la multiformidad. respeitando a multiformidade. Creo que inventé una palabra. Acho que eu inventei uma palavra. Bien. Entonces, ¿qué es la unidad si no es uniformidad? Então, o que a unidade é se ela não é uniformidade? Cuando hablamos de unidad, Quando nós falamos sobre unidade, hablamos de propósito, falamos sobre propósito, hablamos de misión. falamos sobre missão. Tiene que ser muy claro en tu organización, Em tua organização tem que ser muito claro, en tu ministerio tiene que ser muy claro, no teu ministério tem que ser muito claro, en tu iglesia tiene que ser muy na claro. tua igreja tem que ser muito claro. Si tenés un negocio, en tu empresa tiene que ser muy claro. Se você tem um negócio, uma empresa, isso tem que ser muito claro. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la misión de esa organización? Qual é o propósito e qual é a missão dessa organização? Eso es unidad. Isso que é unidade. La Biblia dice también en 1 Corintios capítulo 12, A Bíblia também diz em 1 Coríntios capítulo y 12, lo mencionó el pasaje de Patricia que habló más temprano. e Patrícia, que falou mais cedo, mencionou essa passagem. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Diz que a igreja é o corpo de Cristo. Y esa comparación, cuando hablo de unidad, me encanta, E essa comparação, quando eu falo sobre unidade, eu amo ela. porque dice que tenemos muchas partes muy distintas que sirven distintas tareas, Porque diz que temos partes muito diferentes que servem para propósitos diferentes, pero que tienen un mismo propósito. mas que têm um mesmo propósito. Y ese propósito es que yo E esse propósito é que eu pueda vivir possa viver y relacionarme con el mundo material e me relacionar com o mundo material. y por lo tanto cumplir la misión de Dios para mi vida, E con por, este isso, cuerpo. e por isso que eu vou cumprir a mensagem de Deus, a missão de Deus com esse corpo. Ahora, el cuerpo tiene... ¿Hay algún médico en la sala? O corpo tem aqui, mas tem algum médico na sala? Ok, si digo algo mal, no me lo digan ahora, me lo dicen después. Se eu ¿ok? falo alguma coisa errada, você não me fala agora, você me fala depois da pregação. Quiero hacer de cuenta que sé. Eu quero fazer de conta que eu sei. Creo que el cuerpo tiene 9 sistemas distintos Eu acredito que o corpo tem 9 sistemas diferentes, que se encargan de distintas cosas que sirven a nuestra salud.
que são líderes de coisas diferentes sobre a nossa saúde. y funcionan de forma totalmente distinta. E funciona de coisas completamente Mi sistema diferentes. respiratorio Meu sistema respiratório no tiene mucho que ver con mi sistema digestivo, não tem muito a ver com o meu sistema digestivo. ¿sí? Y mi sistema circulatorio E o meu sistema circulatório no tiene mucho que ver con mi sistema linfático. não tem muito a ver com o meu sistema linfático. Apa, esa era difícil, ¿eh? Essa era Muy bien. difícil para mim. Bien, linfático. Sin embargo, Mas mesmo assim, se necesitan el uno al otro um e o outro precisam deles para que mi cuerpo pueda funcionar con salud para que o meu corpo possa funcionar com saúde y servir a su propósito. e servir o seu propósito. Entonces, cuando hablamos de unidad, hablamos de propósito. Quando nós falamos sobre unidade, falamos sobre Y propósito. como pastor y líder, E como pastor e líder, uno de tus misiones principales uma das suas visões principais es enseñar, modelar y proteger la unidad. é ensinar, modelar e proteger a unidade. Cuando digo modelar, Quando eu falo sobre modelar, me refiero a que yo tengo que ser un buen ejemplo eu me refiro a que eu tenho que ser um bom de exemplo alguien que valora la unidad de la iglesia. de alguém que valoriza a unidade da igreja. Entonces nunca pierdas la oportunidad Então nunca perca essa oportunidade de resaltar de realtar las cosas lindas que ocurren en la iglesia as coisas lindas que acontecem na y igreja darle el crédito a el líder o el equipo de ese e ministerio. dar o crédito ao líder ou à equipe desse ministério. Entonces, no sé si en nuestra iglesia este año empezamos a visitar un hogar de niños judicializados, niños que están en un hogar. Então esse ano nossa igreja começou a ir numa casa que tem crianças que foram relocadas de casa. Entonces yo me voy a parar el domingo Então eu fui lá no domingo y voy a decir, quiero felicitar a nuestra iglesia, e falar que eu quero dar felicidades da nossa igreja. porque un Parabéns. grupo de nuestra iglesia Porque um grupo de nossa igreja fue por primera vez el día de ayer, foi pela primeira vez ontem. a visitar este hogar de chicos. Ontem para ir nessa casa de crianças. Y todos nosotros estuvimos representados en ese lugar. E todos nós fomos representados nesse lugar. No digo, fueron solamente 4 personas y ese es el proyecto de ellos. E não estou falando só foram 4 pessoas e esse é o projeto deles. Toda la iglesia reconoce que avanzó, toda la iglesia, A igreja inteira reconhece que foi para lá. porque un sistema del cuerpo Porque sistema do corpo se encargó de ir a visitar a esos niños. se encarregou e foi visitar essas crianças. Saben, cuando empiezan las envidias, Quando começa a ficar com inveja, cuando empiezan las as competencias, competições, cuando alguien dice, ese ministerio tiene más presupuesto que el mío, quando alguém diz, olha, aquele ministério tem mais do que eu, y esa comunidad de la iglesia tiene más metros cuadrados que mi e comunidad, aquela comunidade de igreja tem mais metros quadrados que a minha, y los viernes no se puede hacer nada en la iglesia porque celebremos la recuperación, toma toda la iglesia. e na sexta-feira a gente não pode fazer nada porque vai pegar a igreja inteira. Nosotros tenemos esa comunidad, celebremos la recuperación, Nós celebramos a recuperação y funciona los viernes. e funciona nas Y sextas-feiras. por su sistema, que todo tiene que ser tan anónimo, E pelo sistema que tem que ser tão anônimo, hay que crear un lugar seguro. temos que criar um lugar seguro. Entonces, no podés ir el viernes a la iglesia a menos que estés en Celebremos la Recuperación. Nós não podemos enviar eles para essas igrejas a menos que a gente reconheça essa recuperação. Entonces yo les digo a los de Celebremos, ustedes secuestran el edificio de la iglesia los viernes. Então eu falo pro pessoal do Celebremos, vocês podem sequestrar esse prédio de sexta-feira. Lo secuestran para la gloria de Dios. E eles sequestram ele para a glória de Deus. Entonces, cuando empiezan esas competencias, Então quando começam as competições, pastor, líder, esa es una señal de división. pastor, líder, isso é um sinal de divisão. Y ahí es cuando tenés que proteger E aí é quando você tem que proteger la unidad. a unidade. A veces vas a tener que tomar decisiones difíciles. De vez em quando você vai ter que Mira. tomar decisões difíceis. A mí, por naturaleza, Por mim, por natureza, me gusta ser querido, eu gosto de ser querido. por eso me gusta ser gracioso. Eu gosto de ser engraçado. Y me encanta ir a fiestas, Eu adoro ir para festas, tocar música, tocar música, ir a ver a bandas de ver música, a pasarlo bandas de bien. músicas, ter um tempo muito bom. Y
No hay un solo día de mi vida Não tem dia na minha vida que me levanto diciendo que eu me levanto falando: qué ganas tengo de ir a confrontar a alguien. que vontade que eu tô de confrontar alguém hoje. Qué ganas que tengo de ir a agarrar a alguien y decirle que lo que está haciendo está mal. Que vontade que eu tenho de chegar e pegar alguém e falar: nossa, o que você está fazendo está muito ruim. Sin embargo, si quieres ser un buen líder y un buen pastor, Mas se você quer ser um bom líder e um bom pastor, va a haber momentos, vão ter momentos, espero que pocos, espero que poucos, donde tengas que cumplir ese rol. onde você tem que chegar nesse papel. Porque si no, Porque senão, nadie va a cuidar la unidad. ninguém vai cuidar da unidade. Hace poco tiempo, Há pouco tempo, en 10 años de mi pastorado en Saddleback, em 10 anos de pastorado que eu tenho, tuve que tomar una de las decisiones más difíciles, tive que tomar uma das decisões mais difíceis, más dolorosas mais dolorosas y angustiantes e angustiantes que puede tener que tomar un pastor en una que iglesia. pastor pode tomar em uma igreja. Y fue despedir a alguien de nuestro staff de empleados. E foi demitir alguém do staff de empregado. Es espantoso. Foi horrível. Hubiera preferido cualquier cosa. Eu preferia qualquer outra coisa. Pero tuve que hacerlo porque entendí, después de orar mucho Mas eu tive que fazer isso porque eu entendi depois de orar muito y después de pedir mucho consejo de mis autoridades, e depois de pedir muito conselho das minhas autoridades, que esa persona estaba caminando en otra visión que essa pessoa estava andando em outra visão. y que eso estaba causando una división. E isso estava causando uma divisão. Y tenés que estar muy atento a eso, líder, Você tem que estar muito atento a isso, líder. porque a veces la división no es obvia. Porque de vez em quando a divisão não é óbvia. Todos nosotros podemos reconocer a alguien que está haciendo abiertamente algo distinto. Todos nós podemos reconhecer abertamente quem está fazendo isso de algo diferente. Pero a veces simplemente la gente empieza a cambiar. Mas de vez em quando essas pessoas começam a mudar. Y no estoy hablando de gente malvada, E eu não estou falando de gente malvada. porque si no sería muy soberbio decir mi visión es la única visión real. Porque senão eu seria muito soberbo de falar: nossa, a minha visão é a única visão real. Gente buena, Gente boa, gente que honra a Dios, gente que honra a Deus, gente espiritual, pessoas espirituais, puede tener distintas visiones. podem ter visões diferentes. Y ahí es cuando es difícil. E aí que é difícil. Si vos salís desde aquí de la tierra y vas hacia la luna, Se você sair daqui e for até a Lua, y cuando sale se desvía medio grado Y cuando de su vos- dirección a la luna, quando você sair, você se desvia meio grau da sua direção à Lua. uno dice, ¿medio grado qué es? Diz assim: o que é isso? Meio grau. Si yo tengo que ir de acá hasta el hotel Yo y te- me desvío medio grado, voy a llegar muy cerca del hotel. Se eu ir daqui até o hotel e eu me desvio meio grau, eu vou chegar bem perto do hotel. Pero cuando llegues a la luna en una dirección tan larga, Mas quando você chega à Lua em uma direção tão longe, con solamente la desviación de medio grado, com a desviação de meio grau, voy a estar a miles de kilómetros de distancia de la eu luna. vou estar a 1000 quilômetros de distância da Lua. Y a veces la división en la iglesia comienza así. E de vez em quando a divisão na igreja começa assim. Estamos entusiasmados, Estamos entusiasmados, estamos juntos, estamos juntos, creemos lo mismo, creemos a mesma coisa, queremos lo mismo, nós queremos a mesma coisa, pero con el tiempo nos vamos dando cuenta que uno de nosotros iba medio grado en otra dirección. mas com o tempo nós começamos a ver que de nós começou a ir meio grau em outra direção. Y por eso, pastores, E por isso, pastores, por eso, líderes, por isso, líderes, tenemos que poder identificar esas desviaciones temos que poder identificar essas desviações, para que no generen una falta de unidad. para que elas não gerem uma falta de unidade. Tenés 1000 oportunidades por semana Você tem muitas oportunidades por semana para fomentar la unidad. para trazer a unidade. Hay otro pasaje ahí también Tem outra passagem também en 1 Corintios, em 1 capítulo Coríntios, 12, capítulo 12, que dice que por más que todas las áreas del cuerpo son muy que distintas, diz que mesmo que todas as áreas do corpo são muito diferentes, la unidad hace que cuando una parte se duele, todos se duelen, todo el cuerpo se duele con a él. unidade faz que quando uma parte do corpo dói, as outras também doem junto. Y que cuando otra parte se alegra, todo el cuerpo se alegra con E ella. que quando outra parte se alegra, o corpo inteiro se alegra com ele.
Para esto siempre me gusta contar una historia Por isso eu também sempre gosto de contar uma história. de una persona que fue amigo hace mucho tiempo, Uma pessoa que foi meu amigo faz muito tempo, que era carpintero, es carpintero. que é carpinteiro. Y bueno, dicen que un buen carpintero Bom, dizem que um bom carpinteiro no es un buen carpintero não é um bom hasta que carpinteiro no se corta alguna parte de la mano. até que ele não corta um pedaço da mão. Eso dice. Isso é que eles falam. Entonces le llegó el turno a mi amigo Então chegou a vez do meu amigo y una vez haciendo un e mueble uma vez fazendo um móvel, se cortó la puntita del dedo índice. ele cortou a pontinha do dedo índice. Y él decía E ele falava que durante la siguiente semana que durante as próximas semanas le dolía todo el cuerpo. o corpo inteiro dele doía. No podía dormir, Ele não conseguia dormir, ponía el dedo para arriba, ele colocava o dedo para cima, ponía el dedo para abajo, colocava o dedo para tomaba baixo, calmantes, tomava le remédio, dolía por culpa de la puntita del dedo. mas por culpa de uma pontinha do Le dedo, dolía todo el cuerpo. doía o corpo inteiro. Así es como todo el cuerpo se duele con la parte más débil. E assim é como o corpo inteiro dói com a parte mais fraca. Un dato importante que aprendí entonces de mi amigo Uma coisa importante que eu aprendi com o meu amigo es que cuando él me pide un minuto, é que quando ele pede 1 minuto, en realidad son 57 segundos. em realidade são 57 segundos. Mal chiste. Foi a piada. Pero lo hacía él también. Mas ele também fazia isso. Pero a veces es fácil dolerse con los demás, Por isso que é fácil doer com os outros, pero es más difícil alegrarse con los demás. mas é mais difícil se alegrar com os outros. Entonces, voy a darte un tip, una señal Então eu vou te dar um sinal de cuando se está manteniendo la unidad en tu iglesia. de quando a unidade está sendo mantenida na sua igreja. Esa Mantida. señal de que vas en el camino correcto, Esse sinal que você está indo no caminho certo, de que no hay división, que não há divisão, es cuando toda la iglesia, é quando a igreja inteira, todos los líderes, todos os líderes, todos los pastores, todos os pastores, todos los miembros, todos os membros, todos los ministerios todos os ministérios celebran la victoria de cualquier ministerio. celebram a vitória de qualquer ministério. ¿Por qué? Porque la parte más, todo el cuerpo se alegra con la parte más chica. Porque o corpo inteiro se alegra com a parte até a mais pequena. Podés hacer la prueba, Você pode provar puedes isso. hacer un test. Você pode testar isso. No es matemático, Não é matemático. tienes que ejercer tu discernimiento. Você tem que exercer o seu discernimento. Pero podés intentarlo, podés ir a tu iglesia y decir, a ver, ¿qué ministerio ha tenido un gran logro esta semana? Então você pode ir na sua igreja e tentar isso. Falar, ai, que ministério que teve uma boa conquista essa semana. Y entonces anunciarlo, Então anunciar isso a ver cuál es la reacción de la e gente. vamos ver qual é a reação das pessoas. Podés tener una reunión de equipo con tus líderes. Você pode ter uma reunião de equipe com os seus líderes. No sé, en nuestra iglesia los líderes más o menos son de toda la iglesia unos 20 líderes Na nossa igreja inteira tem uns 20 líderes que lideran los 20 departamentos más importantes. que lideram os 20 departamentos mais importantes. Y entonces decir, bueno, quiero celebrar que durante esta semana nuestro equipo de mejora continua Então eu quero falar assim, ai, vamos fazer uma reunião para falar que esse ministério que teve uma melhora contínua llegó a tener su primer encuentro con uno de los líderes chegou a ter um encontro com um dos seus e líderes hicieron un plan estratégico anual. e fizeram um plano estratégico do ano. Y mirá las caras. E olha os rostos deles. Quizás algunos estén muy entusiasmados, De vez em quando alguns estão muito animados, quizás otros estén, outros podem estar mais ou menos. quizás algunos digan, ¿mejora qué? Outros falam assim, melhor o quê? ¿Qué es mejora continua? O que é melhora Ni se contínua? enteraron que existe el ministerio. Eles nem entendem que esse ministério existe. Y quizás haya otros que digan, E pode ter outro que fala assim, ¿quién necesita mejora continua? quem precisa de melhora contínua? Mi plan es mi plan. Meu plano é o meu plano. Yo entreno a mis voluntarios. Eu treino os meus No voluntários. necesito que nadie se venga a meter en mi agenda y decirme cómo planifico estratégicamente el año. Eu não preciso que ninguém se meta aqui na minha agenda e falar, "Ai, vamos planificar o ano inteiro." Distintas actitudes Atitudes que diferentes te van a dar un poco la temperatura que vão te dar um pouco da de temperatura la unidad o de la división da unidade ou divisão en tu iglesia. na tua igreja. Dios hizo, no es en vano que Dios compara la iglesia con el cuerpo, Não foi em vão que Deus compara a igreja com o corpo. porque es un sistema, es una máquina
Porque é um eh, sistema, uma máquina perfecta, excelente. perfeita e Y excelente. fíjate que nuestro cuerpo está hecho para ir hacia adelante. E olha só, o seu corpo foi feito para ir para a ¿Y frente. qué es más fácil, ir hacia adelante o correr hacia atrás? É mais fácil você ir para frente ou correr para trás. Si vas para adelante vas a correr más rápido. Se você for para frente, você vai correr mais rápido. Si vas para atrás vas más lento, te puedes caer. Se você vai para trás, você vai mais lento e você vai cair. Toda la forma en que Dios diseñó nuestro cuerpo La forma en que apunta Dios- hacia adelante. A forma que Deus fez o nosso corpo foi para ir Nuestros para frente. ojos, Os nossos olhos, Nuestra boca, nossa boca, la forma de las orejas, a forma dos nossos agarra ouvidos, mejor lo que viene de adelante. olha mesmo do que vem para Por eso si hay un frente. sonido de atrás tenés que girar Por para isso escuchar que quando mejor. tem som atrás, você tem que se virar para ouvir melhor. Los brazos agarran mejor hacia adelante que hacia atrás. Os braços pegam as coisas melhor para frente Las do que para piernas, trás. todo va hacia adelante. As pernas, tudo vai para frente. De hecho, ahora que lo pienso, Bom, agora que eu penso, hay una sola parte del cuerpo que apunta para atrás. só tem uma parte do corpo que vai para trás. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, E a igreja é o corpo de Cristo, llamada para ir hacia adelante en unidad. chamada para ir para frente em unidade. Líder, Líder, pastor, pastor, por más que no sea lo más grato, por mais que não seja a coisa mais boa, por más que son los días en los que quisiéramos hacer cualquier otra cosa menos tener este llamado y este trabajo. porque tem dias que a gente quer fazer qualquer outra coisa do que ter esse chamado e esse trabalho. Nunca dejes de cuidar y proteger la unidad de la iglesia, Nunca deixe de proteger e cuidar a unidade da tua igreja, porque Jesús murió por ella. porque ¿Sí? Jesus morreu por ela. Dios te bendiga. Deus te abençoe.